Fala galera, e aí? Como é que vocês estão? Estamos de volta aqui no meu canal para a gente falar sobre inteligência artificial. Finalmente, vamos tocar nesse assunto que está revolucionando o mundo do desenvolvimento, tá? Seguinte, por que eu não estou preocupado com essa questão aí do IA vai roubar os nossos empregos? São 3 pontos que eu quero trazer aqui para nossa reflexão. Primeiro é o seguinte, existe essa impressão errada, tanto por parte de quem não é desenvolvedor, quanto por parte de desenvolvedor que está aprendendo o seu ofício agora, que o desenvolvedor de software ele passa o tempo todo codando, né? Ele fica ali no teclado, escrevendo código, né? Que esse é o trabalho do cara, que isso representa 90% do trabalho de um desenvolvedor. Codar representa 5% do trabalho de um desenvolvedor de software e são justamente os 5% mais chatos, que a gente mais detesta, na verdade. Tá? Codar não é uma parte tão grande do que um desenvolvedor faz. Tá? Eu lembro que, dando uma palestra para uma gurizada que estava aprendendo, né, a desenvolver e tal, querendo entrar no mundo do desenvolvimento de software, eu falei para eles, ó, a comunicação é 10 mil vezes mais importante do que quanto código você produz. Tá? Ninguém vai se importar com se você coda rápido ou devagar, isso é uma parada muito insignificante dentro do dia a dia de um desenvolvedor. Né? A galera ficou meio assim, né? Tipo, nossa, sério, não imaginava, eu achei que se esperava de mim que eu metesse a mão no teclado, produzisse 10 mil linhas de código. Né? É o que eu falei, cara, você produzir 10 mil linhas de código geralmente é ruim. Né? Você produzir muito código geralmente é péssimo. É ruim produzir muito código. Tá? A espécie de desenvolvedor que eu mais valorizo é o cara que escreve pouco código e esse código é altamente eficaz, altamente efetivo para solucionar o problema que a gente tem. E para chegar nesse ponto, você tem que ter uma habilidade muito grande de entender o problema, tá? Entender o que é requisitado, entender qual é a expectativa, entender quais são as constraints, né? As limitações que você tem, a mecânica envolvida no negócio, envolvida na tecnologia, a comunicação, o gerenciamento de expectativas. Então, o cara achar que vai sair codando é uma besteira. Então, se a inteligência artificial facilita a minha vida na questão de que, pô, eu já tive todo o trabalho de entender o que precisa ser feito, eu já tive todo o trabalho de sacar o que o cliente final espera, o que a gerência espera, qual que é o prazo definido, eu entendi tudo que tem que ser feito. E agora, quando chega a hora de codar, eu posso pedir para a IA desenvolver o código para mim, e 90% dele está pronto, eu preciso corrigir uma coisinha ou outra, preciso dar uma guiada aqui e ali. Cara, me faz mais produtivo, simplesmente. Né? E isso é completamente diferente de roubar o meu trabalho. Tá? Agora, eu entendo que existem empresas, existem, né, as fabriquinhas de software em que o desenvolvedor ele é um codador, é um cara que fica codando, tá? Ele recebe a tarefinha, tem que implementar uma telinha assim, tá? O cara senta lá e fica codando a telinha. Esse caso talvez tenha aí um risco de perder o emprego, né? É o tipo de desenvolvedor que faz o software commodity, né? É mais um CRUD, mais um sistema de autenticação, mais um acesso ao banco, mais uma exposição de API, mais um download de CSV, né? O commodity, né? Aquilo que a gente já espera meio que esteja pronto por aí, né? Agora, para quem está desenvolvendo software para entregar valor de verdade, né? É a realidade, a gente passa muito pouco tempo realmente sentado na frente do computador escrevendo código. A gente passa muito mais tempo se comunicando e tentando chegar àquele ponto em que você sabe, beleza, agora eu vou sentar para codar. E isso que eu vou codar agora não vai ser desfeito, porque é exatamente o que precisa ser feito. Né? Eu cheguei nesse ponto, né? E isso é 90% do trabalho. E depois os últimos 10% é codar. Então, essa história de que IA vai roubar nosso emprego, alguns talvez. Tá? São 3 coisas. Né? A segunda é o seguinte, a empresa que decidiu não ter mais desenvolvedor de software é porque já não vê o valor do desenvolvedor de software. Tá? E no fim das contas você tem que se perguntar, será que eu queria trabalhar nessa empresa mesmo? Né? O CEO que está aí todo alegrão falando, a gente mandou embora nossos 200 desenvolvedores, agora a gente só tem 10 prompt engineers. Cara, talvez essa empresa não fosse muito legal para você estar já desde o começo. E segundo, para quem já tem mais tempo na área, sabe
que as pessoas são meio loucas, tá? As pessoas que não são técnicas, elas, mesmo alguns project managers experientes, eles são tudo maluco, cara. Eles pedem umas coisas assim, tipo, eu quero que o meu site entre numa pasta do computador do cliente, pegue tudo que tem de PDF e mostre na tela como uma planilha, sabe? E você vê aquela requisição e diz, mas isso não faz sentido nenhum. Ou então um dia você está sofrendo para fazer uma autenticação específica de usuário e sistema de permissão e a pessoa chega para você e fala, por que não faz a autenticação no front? Né, que é mais fácil. Né? Se tiver a permissão a gente manda para uma página, se não tiver a gente manda para outra. E até você explicar que o front-end não é confiável, daí a pessoa vai dizer, não, mas foi a gente que codou, por que não é confiável, tal, etc. Então aquelas requisição maluca, que não faz sentido nenhum. Então agora, se o cara manda todos os desenvolvedores embora, ele tem todo o poder para fazer a autenticação no front, ele tem todo o poder para ficar 10 dias tentando transformar um PDF numa planilha, né? Ele tem 10 dias para fazer, é só botar um botão que exporta para Excel. Né? O meu arquivo está sendo aberto, eu quero que ele seja baixado, daí você tem que mudar, não sei o que, para zip, PDF e tal, não sei o que, tipo, beleza. O cara vai ficar lá perdendo tempo com essas bobagens, com essas requisições que são absolutamente estúpidas. Né? Então, assim, mesmo que a inteligência artificial chegue nesse ponto que consegue fazer muitas coisas, ainda assim esse conhecimento que a gente tem da questão técnica, né, do que é possível, o que não é, o que é interessante, o que não é, o que vai ter custo, o que não é, né, o cara fala assim, não, é só gerar os thumb da imagem on demand. Ninguém faz on demand nessa vida, e quando faz um serviço separado, e o teu serviço de hospedagem ele é um rodador de PHP que não tem workers, a gente teria que botar um Tumblr, entender esse conhecimento que a gente tem da área precisa ser aplicado na maioria dos casos. Então, a não ser que esteja um software realmente commodity, né? Tipo, cara, eu quero uma telinha simples, com form simples, que manda um e-mail. Beleza, acabou a necessidade de programador para isso. Né? A IA vai fazer isso automaticamente para você. Vai saber o serviço que usa, vai jogar lá no Netlify, vai configurar automático o sistema de form deles, o teu e-mail. Beleza, essas coisinhas simples que na verdade a gente nem queria fazer mesmo. Agora, o serviço de verdade, né, o que entrega valor para o final, para o cliente, eu acho que vai continuar na nossa mão. Tá? Além disso, tá? Antes de partir para o terceiro ponto, o fato de ter mais provas de conceito sendo, né, entregues faz com que a economia cresça de alguma forma, entendeu? Tem mais empresas que já têm um produto, né, um MVP no ar. Né? Você, como desenvolvedor, não precisa estar fazendo o MVP. Se o CEO da empresa, o fundador, solo, conseguiu fazer um MVP que funciona, está entregando valor, já tem uma base de 50 clientes que estão querendo pagar, ótimo, ótimo. Para você que está entrando, isso é muito bom. Então, existe um crescimento na economia, no fim das contas, né? E depois, quando a empresa já está num ponto em que não consegue gerenciar o software, não sabe como fazer os deploy da maneira mais eficiente, está gastando muito com hospedagem, com AWS, com cloud, quer diminuir o custo, quer otimizar. Né? Esse é o momento que o especialista chega para trabalhar e começa a fazer um serviço que é um pouco mais interessante do que ficar fazendo formuláriozinho, ficar fazendo CRUD, ficar fazendo o essencial, o básico. Né? Ou então, né, o founder, né, o cara que está fazendo solo com IA e não precisa de desenvolvedor e tal, ele consegue fazer tudo em torno. Ele consegue fazer a tela, ele consegue fazer o form, ele consegue fazer talvez até o login, a autenticação, cada vez vai ficar isso mais fácil, né? Mas vai chegar uma hora que você precisa do core do serviço, tá? O core, quero transformar a foto da pessoa numa música. Cara, aí já é um algoritmo que não é assim para o cara fazer, ele vai precisar de um desenvolvedor. Então se você chega na empresa e toda essa parte chata já foi feita, você consegue focar no que é realmente interessante, no que entrega valor, eu acho que nossa vida está ficando melhor no fim das contas, tá? Então, assim, vai ter impacto, né, a IA no mercado de trabalho? Imediatamente vai. E ao passar do tempo vai só mudar. Né? Eu não acho que necessariamente o número de vagas vai diminuir. Né? Tem essa outra questão também, alguém falou assim, você que é desenvolvedor, você precisa se preparar, porque eu fui lá no Vale do Silício e já muitos founders me disseram que estão diminuindo as equipes. Né? Uma delas é uma equipe de 18 e foi para 11 e está mais rápida e mais ágil e tudo mais. Cara,
A gente já sabe disso. Qualquer equipe de 18 pessoas que muda para 11 vai ficar mais rápida, né? Quanto menos gente enchendo o saco, atrapalhando e fazendo todos os canais de comunicação, mais eficiente fica a equipe. Se tem 18 desenvolvedores numa equipe, mas você já está fazendo errado. São 2 equipes de 9, são 3 equipes de 6, são 6 equipes de 3, beleza. São 6 equipes muito eficientes com 3 pessoas. É um time com 18, cara, é natural que você mande 7 pessoas embora e deslanche, né? A coisa vai mais rápido, porque comunicação é a maior parte do serviço e quanto mais pessoas, mais canais cruzados de comunicação você tem. A gente sabe disso, né? A gente sabe disso como desenvolvedor. A equipe enxugou, ficou mais rápido. Né? É assim que funciona. Então não é nada novo no fim das contas. E mesmo assim, depois beleza, mandei um monte de gente embora. Comecei a produzir um monte de código porque a IA gera para mim. Vai ter demanda de manutenção, né? Vai ter demanda de correção de bug, melhoria, mesmo que o cara esteja usando os modelos, IA, LLM e tudo mais para fazer as coisas, né? Se a empresa está crescendo, ela vai recontratar essa galera. Tipo, beleza, estou tendo mais lucro, agora eu posso contratar mais desenvolvedores de novo, seja para manter alguma coisa que já existe, seja para implementar coisas novas. Então eu não acho que esse impacto vai ser todo mundo vai se mandar embora. Né? Talvez os júniors sofram um pouco mais, mas o júnior ele já está lascado desde sempre. O júnior já está ruim. Então o júnior tem uma ferramenta, na verdade, para ajudar. Se o cara é júnior, ele domina bem IA e modelo e tudo mais, parece que para ele tem uma ferramenta para ser ajudado. Mas júnior é um problema à parte. Né? Júnior em desenvolvimento de software é uma parada que o mercado ele não tem muito como absorver, é difícil mesmo. A empresa tem que ter um mindset diferente, mas isso é outra história. E a terceira coisa é que a nossa mentalidade ela é muito naiva, muito ingênua. Eu vou dar o exemplo do banco. Tá? Você sabe o que é o compulsório do banco, né, para os países que têm um banco central? Então o compulsório do Brasil é mais ou menos 10%. O que é isso? Eu sou o dono de um banco. Todo o dinheiro que eu tenho, né, sob minhas asas, né, 10% eu preciso depositar no Banco Central. É o depósito compulsório. Né? O Banco Central obriga os bancos a cada dinheiro que você tem, 10% está lá. Então a nossa mentalidade naiva, ingênua, funciona assim. Então um cliente abriu uma conta corrente com R$1.000, então pega R$100 e põe no Banco Central. Né? Esse é o nosso pensamento ingênuo. O pensamento do banqueiro é diferente, porque ele manja das paradas. O que ele faz? O cliente abriu uma conta com 1.000, eu pego 1.000, põe no Banco Central. E agora eu tenho 10.000 para fazer crédito no mercado. Entendeu? Porque afinal essa é a regra. 10% do que eu tenho fica no Banco Central. Então eu pego 1.000, que é o que o cliente me depositou em dinheiros, põe no Banco Central e a partir desse momento eu tenho R$10.000 para trabalhar. Entendeu? Para empréstimo e ganhar em cima de juros, de crédito. Então, veja como a nossa mentalidade é diferente. Né? A minha e o do banqueiro. Né? O banqueiro manja das paradas, ele sabe fazer dinheiro, ele entende. Então a gente olhando sobre o ponto de vista ingênuo, a gente não consegue entender o todo. Agora veio o IA para o mercado e a gente está dizendo assim, se a inteligência artificial multiplica em 10 vezes a produtividade de um desenvolvedor, então uma equipe de 100 vai ser diminuída para 10. Né? Olha que ingenuidade que é isso, porque agora eu penso que o meu objetivo como empresa é manter o meu output, né? A minha saída, o meu número de releases, o meu número de produtos, o mesmo de sempre. O meu objetivo é manter o mesmo. Então, logo, se tem uma ferramenta que aumenta a produtividade em 10 vezes, eu vou diminuir a folha de pagamento em 10 vezes. Quando a empresa ela pensa justamente o contrário. Se tem uma ferramenta que aumenta em 10 vezes o meu output de produtos, de releases, de funcionalidades, de suporte, do que for de serviço, então eu quero que aumente 10 vezes para eu ganhar 10 vezes mais dinheiro. Então, ao invés de pegar e enxugar a equipe, eu vou esperar agora, isso é importante, eu vou esperar que a minha equipe produza 10 vezes mais. Então, se um cara produzia X, agora eu espero que ele produza uns 8 ou 9X, agora que eu dei uma ferramenta de inteligência artificial para o camarada trabalhar. O fato de ter a ferramenta que faz, não necessariamente implica em diminuir folha de pagamento. Né? O que as empresas fazem, eu vou contar para vocês, elas mandam embora os caras que elas não gostam mesmo, tá? A galera que não manda bem, a galera que não se dá bem com a equipe, a galera que é muito chata, a galera que não produz, a galera que é meio burrinha. E tem muita gente burrinha na indústria, hein? Vou falar. Então, esses caras, eles, beleza, surge a oportunidade de chutar fora, falar, não precisamos mais de vocês. Mas agora, a equipe que é boa, a equipe que manda bem,
é um time que é coeso, a galera que produz, né? É um talento que você não quer desperdiçar. Então, de novo, se a produtividade agora é 10 vezes mais, então eu espero uma saída de 10 vezes mais. Eu espero lucrar 10 vezes mais com a mesma equipe. Ao invés de eu tentar manter, não, vou manter o mesmo que eu produzo e vou diminuir a minha equipe. Né? Esse é um pensamento ingênuo. Né? Se a empresa tem uma ferramenta que multiplica em 10 vezes a tua produtividade, eu espero agora que a tua produtividade suba 10 vezes. E daí vem o impacto para o desenvolvedor. Beleza, os caras que são mais velhos, eles vão resistir um pouco mais e eu vejo por quê. Tá? Porque quando a gente entra no flow, cara, você coda tudo que tem que codar, você coda tudo ligeiro e coda tudo certo na maioria das vezes. Né? Cara, eu tô há 20 anos fazendo isso. Então, quando eu entro no flow, eu escrevo só o que precisa ser escrito, eu escrevo uma vez só e tá pronto para produzir, basicamente. Né? Então, eu perco tempo indo para IA, no fim das contas. Mas tem uma série de casos em que é uma ajuda. Então, por exemplo, sou desenvolvedor back-end, né, mas, cara, isso que eu estou fazendo agora precisa de uma alteração no front. Né, então, ao invés de eu pedir ajuda para um outro cara, eu pego a IA e faço a alteração no front. Né, dou uma olhada, tal, reviso, beleza, mas fez 90% do serviço, que é o antes eu teria que ir para alguém, né, algum outro profissional com o expertise que eu preciso. Agora eu não preciso mais, agora eu sou mais autônomo. Né, mas da minha parte, talvez eu acabe usando menos. Né, eu uso para as tarefas do surrounding, né, do entorno daquilo que eu preciso trabalhar. Para o desenvolvedor pleno, eu acho que vai acabar gastando mais tempo fazendo review do que ele já gasta, né, e vai diminuir o tempo escrevendo código. É isso, é um impacto. E o Júnior está ferrado, como eu já falei, porque o Júnior é complicado mesmo. Mas o impacto vai vir nesse sentido de que as empresas agora esperam que você faça uso da IA. As empresas esperam que você saiba usar um agente, um editor com autocomplete mágico, esperam que você saiba fazer bons prompts. A empresa, elas já estão, né? E isso eu vi na minha empresa já hoje, né? Os caras conversando sobre isso, né? Eles estão dizendo assim, já que a gente espera que os nossos funcionários usem inteligência artificial para, né, leverage, né, para aumentar a produtividade, como é que a gente transfere isso para os testes de hiring, né, de aquisição, de contratação. Né? Porque a gente vai contratar um cara, como é que a gente verifica se ele manda bem usar IA? Já tem essa conversa, os caras já estão falando sobre isso. Né? Como que o teste de contratação vai refletir o fato que o cara manda bem em ser produtivo com as ferramentas que existem hoje. Então já existe essa expectativa, então eu recomendo simplesmente correr atrás, mas no geral o impacto eu acho que tem, seria estúpido dizer que não existe impacto da inteligência artificial no mercado de desenvolvimento de software. Num primeiro momento vai ter muita gente sendo mandada embora, mas assim, de novo, boa parte é a galera que já ia ser mandada embora. Uma parte está de inocente nessa história, porque, né, de novo, e quando acontece, talvez a empresa nem seja muito boa mesmo, mas eventualmente esse número vai aumentar, o número de contratações vai acabar aumentando, tá? Então, da minha parte, o que eu quero nesse momento? Que a galera mande embora a rodo e gere caminhões de código escrito com inteligência artificial, que vai depois ter muito trabalho para a gente consertar todas essas cagadas que estão sendo feitas, fazer o deploy da maneira correta, criar serviço da maneira certa, mudar a autenticação que foi feita no front para o back. A gente vai ter muito trabalho com isso ainda. Tá? Então, o mercado, mesmo que ele mande embora agora, vai dar 6 meses, vai dar um ano e vai estar absorvendo tudo. Né? Segundo, né, tem o impacto do aprendizado. Então a empresa vai aprender a conviver com IA, e depois que ela aprender e todo mundo aprender, vai ser reabsorvido de novo. Né? E a economia vai crescer com isso. Né? Se a gente consegue ser mais produtivo, a gente tem mais feature, a gente consegue focar mais em serviço que seja bom, e a gente vai ver a indústria do software crescendo ao invés de diminuir. E isso vai precisar de mais gente técnica, mais gente com o linguajar correto, que saiba o que vai pedir para a inteligência artificial. Né? O mercado eventualmente vai chegar nessa conclusão. Tipo, a gente consegue fazer muita coisa, mas há um limite até para os nossos prompts. A gente não tem o linguajar técnico adequado para a gente pedir a coisa certa para a inteligência artificial. Então, a galera que manja de desenvolvimento vai ser chamada de volta de qualquer maneira. Então, sinceramente, assim, o cara que é sênior, o cara que está desenvolvendo bem, o cara que realmente gasta muito pouco tempo codando, não tem com o que se preocupar. Né? A galera que está em infra vai aumentar a demanda. Tá? Então, se você está meio preocupado com o emprego,
começa a manjar de infra. O que acontece? Tem muito código sendo gerado, vai ter muito código indo para o ar, né? Então o pipeline de CI/CD vai ser muito demandado, a galera não manja muito de Git, você vai ter que treinar, então os SRE da vida, infra DevOps, vai ter um boom na demanda. Né? E eventualmente daqui a 6 meses, 1 ano, os desenvolvedores tradicionais vão começar a voltar a ser chamados de volta, né? E é isso. Né? Front-end eu acho que está meio lascado no geral, né? Porque front-end já era ruim desde sempre, tá? Vou falar bem a verdade para você, 90% do mercado de desenvolvedor front-end e do desenvolvimento front-end é tudo uma droga. É uma situação caótica desde sempre, a gente sabe disso. Fica a equipe de 20 desenvolvedores que um dia eles decidem assim, vamos fazer os nossos componentes. Né? E acabou o vídeo, galera. Outra hora a gente conversa mais. Falou pra vocês.